E aí, pessoal, tudo bem? Ontem a gente postou nos stories algumas coisas sobre bruxismo, né? Perguntando, né, se a pessoa sabe a causa, as consequências do bruxismo, enfim. E aí a gente percebe que o bruxismo é uma coisa que vem crescendo muito na população, tá? Eu sou uma vítima desse mal. E as pessoas não têm muita informação sobre isso, né? Então vamos lá. Gente, acho que a coisa mais importante que a gente tem para falar sobre o bruxismo é que o bruxismo, ele não é um problema odontológico, né? Ele é um problema do nosso sistema nervoso. É um problema que está associado muito à questão de estresse, ansiedade. E algumas pessoas acabam, de alguma forma, por conta disso, né? Essa qualidade de vida que está cada vez mais difícil e tudo mais, acabam sofrendo desse bruxismo, né? E uma das consequências disso afeta a parte bucal, a parte odontológica. E afeta também, não só os dentes, como afeta também a musculatura da nossa face, tá? Então, assim, a gente diz que o bruxismo ele tem origem no sistema nervoso, só que ele tem consequência na nossa face, na nossa dentição, tá? E quais são essas consequências? A gente aperta, né, os dentes, principalmente durante a noite, mas tem gente que tem isso durante o dia também, ou seja, a pessoa tá consciente que tá fazendo aquilo e continua apertando, tá? E a gente também tem a questão do ranger os dentes, né, que é ficar deslizando os dentes também durante a noite, tá bom? Ranger os dentes é mais à noite, apertar pode ser à noite, mas tem muita gente que aperta durante o dia, tipo, tá fazendo uma atividade com esforço, no trânsito, tá estudando, tá estressado, enfim. Eu mesma, às vezes eu tô atendendo o paciente, eu tô fazendo um procedimento que exige muita concentração, eu fico apertando. E aí, o que começa a acontecer? Algumas pessoas começam a ter um desgaste dos dentes, tá? Isso leva à fratura, leva à sensibilidade, leva a outros problemas, mas a gente começa a ter uma perda de estrutura dentária. E a gente também começa a ter uma sobrecarga da musculatura, tá? Então essa musculatura nossa fica tensa, tem gente que tem dor de cabeça, dor na cervical, começa a ter dificuldade para abrir a boca, começa a ter barulhinhos aqui na região da ATM. Tem gente que tem dor na região da ATM, então parece que é dor de ouvido, mas não é. Dor na arte. O que é a ATM? É a articulação, né? Que faz com esse movimento de abertura e fechamento da boca, tá? Então, gente, por que isso está cada vez mais comum? Porque a gente está tendo uma vida cada vez mais estressante, a qualidade do sono não tá legal, enfim, uma série de fatores que aí já não é muito a nossa área. Como que o dentista trata o bruxismo? Ele não trata o bruxismo, ele trata as consequências do bruxismo. Podem ter certeza que daqui a um tempo vai existir um remedinho que você vai tomar, assim espero, né? Que vai te aliviar tudo isso. Mas enquanto isso não tem, a gente trata as consequências do bruxismo, tá? A gente protege a dentição, então a gente indica o uso de um dispositivo, de um aparelho que é personalizado, a pessoa usa para dormir, em alguns casos muito graves, ela pode até usar durante o dia, tá? E esse dispositivo vai fazer com que a gente não encoste um dente no outro. Então, isso vai fazer com que a gente desgaste menos o dente, aperte menos e dá uma relaxada na musculatura, tá bom? Outra coisa que a gente usa também é a toxina botulínica, aplicada em alguns músculos da face, tá? Aqui nesse músculo aqui, no músculo aqui da cabeça, ajuda também a dar uma aliviada. Só que a toxina botulínica, ela sempre vai entrar associada à placa, tá? A gente não usa só ela, porque não adianta nada eu dar uma aliviada na musculatura, mas eu não tô protegendo os dentes, tá bom? Então, cada caso é avaliado de uma forma. Tem paciente que vai ser só a placa, tem paciente que vai ser a placa mais a toxina, que é o meu caso, tá? Eu uso há 7 anos a toxina e há uns 15 anos a placa, trocando de tempo em tempo, tá bom? Alguns casos exigem reparo na dentição por fratura e tudo mais, tá? Mas de um modo geral, o que é importante entender, o bruxismo tá aí,
ele é uma doença da atualidade, ele é uma doença moderna, tá? Isso, nossos avós provavelmente não tinham esse problema. E o que a gente começa a perceber é que cada vez mais as pessoas estão tendo isso e cada vez mais novas, tá? Então já existem crianças pequenas, de tipo 2, 3 anos, que já tem esse estímulo do bruxismo, tá? Então fiquem atentos. O que a gente pode fazer é ter uma qualidade de sono melhor, tentar reduzir o grau de estresse, tirar a tela, celular, televisão antes de dormir, tá? E trabalhar esse lado psicológico. Ah, vai fazer uma terapia, enfim, aí procurar alguém voltado para essa área, tá? O dentista, ele não consegue sanar o bruxismo em si. Ele vai tratar as consequências do bruxismo, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida relacionada a isso, estamos aqui à disposição, tá? Eu falo isso, eu gosto de falar sobre bruxismo porque eu tenho isso desde os meus 15 anos, então, como paciente, eu tive uma curva de aprendizado, de entender o meu organismo, né? E como profissional, de estar sempre correndo atrás, sempre estudando e buscando a melhor informação para tratar os nossos pacientes, tá bom?